Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Revisão do índice, dia 29 de outubro. Abertura do mercado, que a gente tem. O mercado fez um forte movimento para baixo, deixou o amplo candle aí, beirando os seus 600 pontos com volume, né? Se o candle ele tivesse sido aberto assim na região aqui, ó, fosse candle positivo, seria uma track com movimento máximo, tá? Não que aqui não seja uma opção de compra, tá? Porque ele está na mínima do dia anterior, né? É uma mínima que demorou para chegar, né? Foi mais um suporte, tá super esticado. Mas, então, vamos lá, vamos ver o que aconteceu, né? Abriu, fez uma correçãozinha que a gente faz, a gente marca aqui o primeiro movimentozinho, né? Tá bom? Coração aqui, cerca de 9,5 a gente tem um volume, tá? Na verdade, a gente já tinha aqui, ó, um processo positivo, uma correção, né? Um período de reversão, tá? Na VWAP. Então aqui seria uma boa entrada aqui também. O alvo, qual que seria o alvo? A gente teria basicamente dois alvos, né? O espelhamento do primeiro candle até o alvo, ou, né, a quem trabalha dessa forma, na verdade aqui acabou até sendo o candle, mas eu vou considerar aqui, ó, ou toda essa pernada de baixo aqui, tá, então tipo no alvo, na verdade foi essa pernada aqui, tá, na verdade eu entendo que o alvo primário é este, sem sombra de dúvidas, tá, e legal, tá, fica aqui, e deixou um fundinho importante, né, a gente já era o terceiro teste do dia na mínima do dia anterior, então ficou um fundinho importante, tá? Então, nem abriu o mercado e a gente começou a ter uma inversão. Então, o que eu faço? Eu aumento a região do primeiro movimento, né? Eu vou pintar ela de rosa, né? E o que a gente tem aqui, ó? Esse candle ficou dentro dele, fechou fora, fechou dentro. Então esse candle aqui ele acaba se consolidando como stop, tá? Eu fiz a compra, na verdade eu fiz a compra aqui, tá? Uma compra aqui, ela chegou a dar 300 e pouquinhos pontos, tá? Não saí, porque eu estava acreditando no movimento de alta, perfeito? E quando ele perdeu este candle, eu estopei, tá? Ele perdeu o candle que era 10,5 e logo em seguida ele veio com volume da romper a linha d'água. Aqui fica a pergunta, onde é que está a venda? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles negativos seguidos. Então, a primeira coisa, a gente tem que desenhar uma bandeirinha, aqui a referência. Perdeu aqui poderia ter sido uma venda leve, né? Por quê? Porque aqui é um suporte. Já foi uma vez, duas vezes, três vezes. Aqui rompeu, fez um pullback, tá? Então aqui seria uma venda boa também, tá? Stop tá onde aqui? Stopzinho curto, né? Não vai deixar o stop aqui. Depois, logo em seguida, a gente teve a venda do primeiro movimento, tá? Isso aqui foi super rápido, tá? A gente teve a venda do primeiro movimento, não teve por baixo, tá? Então, a partir desse momento, o que a gente tem? Topo, tá? Primeiro alvo, segundo alvo, tá? Quem acredita que aqui foi uma violação, poderia ter puxado aqui, ou inclusive poderia ter espelhado o candle para baixo, senão para cima,
para baixo, tá? Esperei dessa forma, tá? Na verdade, aqui, conduzi até aqui, fiz uma RP, entrei na rede de novo aqui, tá? Olha que legal aqui, ó. Ele veio, deu uma entrada, né? O pessoal protegeu aqui e estopou, né? Fechou aqui. Aí veio aqui, veio de novo, aí, de novo, ó, 100%, tá? Então foi isso. E aqui, ó, é a mínima do mês. A região D, mês anterior, uma região D, a mínima do mês anterior, a região de forte suporte, uma região importante. E logo em seguida a gente teve o quê? O padrão que é esse, como se fosse uma pessoa de braço aberto, o padrão de reversão. Não entrei aqui, tá? Vi que não entrei aqui. Bom, eu não estava disposto a encarar um stop de 1000 pontos. Tá? Já tinha tido um ganho aqui de quase 1000, né? Sempre estava com a mãozinha bem leve, tá? Praticamente muito leve, não. Tá? Foi um bom movimento. Olha que legal. Ele veio até onde? O que esse movimento fez? Qual que foi o candle que iniciou e habilitou os alvos? Né? Foi esse candle, né? Então, o último candle da pernada de alta, ele veio até onde? Ele conseguiu romper o candle, voltou para o bens, tá? E, bom, a gente teve uma reversão na média de 8, ó, legal, né? Só que, acima da TWAP, interessante isso, né? A gente está falando aqui de um movimento de 600 pontos, bastante amplitude, tá? Um pullback, uma reversão, testando novamente a média de 8, então, perdão, a média de 8. Só como é que tá vindo todo o movimento? Qual que é a memória? A memória é uma memória vendedora, tá? Só que é o seguinte, né? Ele está armando um pivô de alta, ele está armando um pivô de alta, e quando arma um pivô de alta e quando confirma um pivô de alta, este candle aqui com stop, onde? Embaixo do pivô, né? Ou, pivô acaba sendo aqui. Esse aqui é um pivô de pré-rompimento. Perfeito? Por isso que a entrada aqui é válida. Tá? Só que aqui, né? Que a gente tem a média de 20 está muito afastada. Está muito afastada mesmo. Tá? E a gente tem um alvo. Aqui, topo, fundo, topo, tá? Perfeito. E aqui dentro desse micro movimento a gente tem o quê? Fundo, topo. Olha lá, pegando o primeiro alvo, esse pivôzinho, tá? Quando ele foi fazer uma correção. Por quê? Porque a gente chama memória vendedora do dia. Vou deixar aqui assim, vou deixar. Vou filtrar aqui. Ficar. Vou fazer o que eu sempre faço. Rosa é o primeiro movimento. E o que é azul é pivô. E quando o primeiro movimento fica casado com o pivô, tem o melhor dos dois mundos. Tem mais certeza do movimento, tá? Então, o que ele fez? Fez um topo arredondado, tá? E muita gente já começa a pensar é um pivô de baixo. Só que vamos observar um ponto importante. Olha lá. Ninguém conseguiu fechar acima do candle. Ninguém conseguiu fechar acima do candle de referência. Tá? Isso é um aspecto muito importante que a gente tem que estar prestando atenção quando está operando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 testes. 7 testes. Tá? Perdeu, foi para baixo. Foi para baixo até onde? Vai para baixo, buscar o stop de todo mundo, com toda certeza. Né?
eu tracei aqui, né? Mas também poderia ter sido o quê? Isso daqui, ó, isso daqui não deixa de ser um micro pivô de baixo, tá? E vamos observar aqui outro ponto. O pivôzão principal, né? O fundo do pivô principal, ele é muito importante, ele não pode ser perdido. E aqui a gente teve um fato muito importante. Qual foi o fato? Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo no mesmo nível, tá? Ou seja, ele não quer perder esse fundo, tá? O candle de reversão, aqui tem uma comprinha, tá? Ah, mas, poxa, comprar aqui é arriscado, realmente é arriscado, só que é o seguinte, o que eu tenho observado? As melhores entradas, elas têm sido realizadas onde? Em região de suporte, resistência, reversão com volume, tá? Reversão com volume, tá? E aqui fica um stop de 500 pontos, que pro dia que está bem volátil, né? No 2.000 pontos aqui, essa pernada de baixo, que pro dia está aí dentro do aceitável, um dia com volatilidade muito elevada, então não dava para entrar com muito contato. Então, vamos lá, já compro, passou um calor danado, tem esse topo aqui, com a resistência. Ele vai reto? Não, tem que realinhar as médias primeiro, ó. Veio aqui, tá? Realinhou, reversão, deu um volumezinho, entrar, tá? Entrada aqui, tá? Ou para quem quiser, a entrada aqui. Eu vou botar a entrada na confirmação do pivô, tá? A confirmação do pivô. E muito importante salientar o que a gente tinha aqui, um topo importante, ó. Eu confirmei este pivô. Ele fez qual movimento? Um topo, tá? Ó, não foi nem no alvo, tá? Não foi nem de primeira. Ele deve ter feito o quê? Experimento. Ó, fez esse experimento da pernada de baixo, tá? Esse experimento rompeu o back. E agora vem um item interessante. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3 de reversão. 1, 2, 3. 1, 2. Deixou uma reversão. Tem entrada. Olha lá. Reversão sem volume. Ela deu um sinal, mas para mim não está confirmado. Ah, e um ponto importante. 1, 2, 3 testes na média, né? Um teste de reversão, né? O segundo teste, né? Quem aqui entrou, olha o que ele fez. Ele fechou aqui, ele veio, né? Aí todo mundo achou, é gift. Põe o stop hoje, veio aqui, dá o stop, um tique abaixo, tá? E confirmou o pivô, rompeu o topo e, consequentemente, rompeu a máxima do dia com volume. Tá? Rompeu a máxima do dia com volume. Então tá aqui. Tá? Então aqui eu tenho esses cenários. Fundo, tenho esse primeiro pivô, né? Que eu poderia ter usado. Tá? Que foi até onde ele foi o primeiro alvo. Tá? Eu tenho. Vou pegar esse topo. Não, eu vou pegar aqui, que foi mais ou menos onde ele estava fechando, tá? Tem este topo, tá? E foi o movimento que deu início, onde? Que deu início desse pivô, tá? Então, ele deu a entrada, veio no alvo, fez um pullback, foi no segundo, tinha o terceiro, e agora eu vou deixar todos os alvos traçados, tá? Isso é muito interessante. Por quê?
sequência de alvos, é lá que está, é lá onde está a minha saída, né? Então, ó, tinha uma saída aqui nessa região, tá? Eu faço isso muito, tá? Tinha uma saída aqui nessa região, por quê? Porque eu tenho dois alvos aqui, tá? E depois, eu contava com uma saída aqui, que não foi realizada, tá? Eu também poderia ter feito este espelhamento fundo, topo, tá? Olha lá. Foi isso que eu não contabilizei essa daqui, tá? Não foi isso, tá? Foi um dia que depois que foi técnico, tá? Depois que foi um dia técnico. Deixa eu retraçar aqui. Tá? Então aqui é a entrada de pivô, confirmação do pivô, né? Nossa, perdão. É uma entrada de pivô. Daqui é uma entrada de pivôzão. Tá? Uma entrada de pullback. Lembrando que, olha aqui, ó. Quem entrou nessa confirmação com stop de 300 pontos, veio aqui, ó, ficou 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 minutos passando calor, mas chegou num ganho muito bom. Muito bom. Tá? Então, eu vou deixar aqui, não vou deixar esse, eu vou deixar esse pivô. Por quê? Porque para sair dessa congestão ele armou todo um pivô novo, tá? Isso que eu nem mostrei aqui, onde ele corrigiu, ele estava corrigindo na retração 50, né? Aqui, ele veio até onde? Veio um pouco abaixo da retração 50, se eu considerar aqui a retração de 50, tá? Retração de 50 cravada, tá? E esse daqui, retração de 61,8, tá? Então eu vou deixar esse daqui, tá? E eu vou deixar apenas o primeiro pivô do dia, tá? Por que eu vou deixar só esse pivô aqui? Não vou deixar o pivô grandão, tá? Por que eu não vou deixar esse? Por que eu vou deixar esse? Eu vou deixar porque é mais conservador. E também porque ele é o pivô que não teve o fundo perdido, tá? Ele deu start, mas ele não deixou de ser um pivô. Ele não deixou de ser um pivô, mas para ele ser perdido teve que ter a formação de um outro pivô. Perfeito? É por isso que eu vou deixar ele. Tá? Então, é isso. Tá? Por favor, trabalhem com alvos curtos. Esse daqui é um lembrete para mim também, tá? Para mim, tá? Reversão com volume. Então, é isso. Foi no segundo alvo do primeiro movimento. Foi no primeiro alvo do pivôzão. E foi no segundo alvo do pivôzinho. Só vamos entender por que ele parou aqui. Vou fazer aqui, ó. Fundo. Topo. Tá? Olha lá, ó. A minha expectativa que viesse aqui não pegou, né? Agora vamos tentar entender por que não. Qual que foi o máximo? Talvez aqui, ó. Todo esse espelhamento aqui. Não sei, né? Nem sempre bate, mas é muito importante a gente ter uma noção quando a gente está na região para poder saber o que fazer. Então, é isso. Muito obrigado a todos.